Tranquila, eu acho. Então, sem problema, a gente acha que vai conseguir fazer dentro dessa revisão aqui os quatro documentos e, e vamos lá. Muito bem. Então a gente vai falar então dos documentos 38, que é os espíritos ministradores do universo local, o 39, que fala das hostes seráficas, o 40, que fala dos filhos ascendentes de Deus, e o 41, que fala dos aspectos físicos do universo local, né? Sempre lembrando, aqui nós temos um grupo de estudo, na verdade, dois, o ENSE Organizadores da Força, que estão no mesmo diapasão aí de estudos e que já completaram, então, esses 41 documentos. Também lembrando que esse vídeo aqui, juntamente com os anteriores, podem ser vistos lá nesse link que vai estar aí à disposição de todos quando eu publicar a, a apresentação e também os vídeos referentes à parte da introdução, que é uma parte mais complexa, vão estar disponíveis nesse outro link. São 7 vídeos feitos por mim e pelo Messias, pelo Vai. Nemeias, perdão. Muito bem, vamos lá. Nós já avançamos bastante, percorremos já um longo caminho, estamos com um pouquinho mais de 25% do livro já estudado. Então, nós vamos então falar hoje dos documentos 38, 39, 40 e 41, está com o número errado ali, depois eu vou corrigir. Vamos agradecer aos nossos reveladores que fizeram esse magnífico trabalho, que com a permissão do nosso Pai nos foi entregue, para que a gente pudesse então é, compreender um pouquinho melhor sobre o nosso Pai e todo o seu reino. Vamos lá. O documento 38 ele fala dos espíritos ministradores do universo. Vocês podem me interromper a qualquer momento, não tem problema nenhum em fazer, levantar as perguntas que tiverem. Os espíritos ministradores do universo referem-se aqui principalmente aos anjos, que são os ministradores do tempo. Os anjos, eles têm três grandes grupos de anjos, né? Tem os supernafins, que trabalham lá no universo central, que inclui o paraíso e a Avona, e temos depois os seconafins. Os seconafins trabalham a nível do superuniverso. Então, setor maior, setor menor e a capital do nosso sistema Versa, chegando até as margens de Avona, quando a gente então avança de Uversa para Avona. De outro lado, nós temos os serafins, que juntamente com os querubins e os sanubins constituem o corpo evangélico de um universo local. Então, é o nosso universo de Nébadon, por exemplo. Nós temos 700 mil universos locais, cada um com a sua própria criação e o seu próprio grupo angélico de serafins, querubins e sanubins. Esse grupo de serafins, querubins e sanubins, eles são uma progenie do espírito materno, da ministra divina, consorte do nosso Micael, filho criador, do nosso universo local. O filho criador, por sua vez, é o progenitor dos filhos materiais, que são criados apenas por ele, assim como estes anjos, apenas pela ministra divina. É, outros seres do universo local, como nós já vimos no passado, nas outras revisões anteriores, são criados por ele e por ela, numa sequência que nós já estivemos estudando. Então, hoje, esse documento aqui de ministradores do universo local vai falar
principalmente dos serafins e dos querubins e sanubins, que são os ajudantes, então, dos serafins. A natureza desses anjos, esses anjos, como nós podemos imaginar, eles não têm corpos materiais. São seres espirituais e, como tal, são invisíveis para os mortais. Eles compartilham de todas as emoções e sentimentos não sensuais. Então, eles são muito parecidos ao que nós somos, e eles não têm essa questão da parte sensual como nós temos. Eles não se reproduzem como nós nos reproduzimos. Eles conhecem plenamente todas as nossas lutas, porque eles nos acompanham muito de perto e sabem exatamente o que está acontecendo na nossa vida. Quando nós fomos ressuscitados no mundo das mansões, nós seremos muito parecidos com eles. E lá também nós não vamos casar, e nós seremos lá como os anjos do céu. Os anjos, embora o nome seja aparentemente, o gênero seja aparentemente masculino, eles são designados por pronomes femininos. Não existe sexualidade entre os anjos. Como nós vamos ver aqui, eles têm uma natureza positiva e negativa, trabalham em pares, mas não são necessariamente femininos ou masculinos, mas são designados por pronomes femininos. Eles são criados para funcionar tanto no nível espiritual quanto no nível material. Em algumas atuações funcionais no trabalho deles, eles têm poderes que ultrapassam de longe a capacidade dos mortais. Então, eles têm alguns poderes que são inerentes à percepção deles, é uma coisa automática para eles. Como, por exemplo, saber quantos cabelos nós temos nas nossas cabeças. Então, isso seria, digamos, um prodígio matemático. Os anjos estão superiores aos mortais em status espiritual. E apesar disso, eles não são os nossos juízes, nem acusadores, muito pelo contrário, nós vamos ver aqui para frente. Mas os reveladores aqui aproveitam para dizer que nós, mortais, não deveríamos pré-julgar os nossos semelhantes. Nós já falamos disso inúmeras vezes. Não é o nosso trabalho pré-julgar os nossos semelhantes, e muito menos fazer juízo de todos eles. Então, é uma coisa importante que nós devemos ter no nosso coração, de trabalhar a nossa humildade, o nosso serviço, o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa devoção a Jesus e a todos os nossos irmãos que precisam mesmo de uma compreensão mútua de todos aqueles que têm a capacidade de ter essa compreensão, aceitar as diferenças e trabalhar essas diferenças com sinceridade, com amor e com serviço a seus semelhantes. Então, espero que a gente consiga fazer isso, não é uma tarefa fácil. Os reveladores também nos dizem que nós fazemos bem em amar aos anjos, por suposto, mas nós não devemos adorá-los. Os anjos, aliás, nenhum dos seres descendentes de Deus devem ser adorados. O único ser que deveria ser adorado é o Pai universal no paraíso, a personalidade desse Pai. O que implica que nem os ajustadores do pensamento não devem ser objeto da nossa adoração, apesar deles serem uma fração do nosso Pai. Então, a personalidade a quem nós devotamos a nossa adoração é exclusivamente ao nosso Pai universal. Não quer dizer que se a gente fizer uma adoração a outro ser celestial, a gente vai ser punido ou vai ser castigado.
Mas é um desconhecimento, é uma ignorância, porque todos os seres de todo o universo, descendentes ou ascendentes, dedicam-se, quando fazem a sua adoração, a adorar exclusivamente o Pai universal do paraíso. Os anjos, existem também uma categoria de anjos que são aqueles não revelados. Eles não nos interessam muito de perto, porque nós não temos um envolvimento pessoal com ele. Eles estão mais envolvidos em questões administrativas e outros assuntos de Nébadon. Então, nós já falamos em outras oportunidades de dos seres que participam de um mundo em Salvington, um grupo de esferas lá que tem o seu próprio mundo. Não sei se vocês se lembram, em alguma reunião anterior eu publiquei esse diagrama aqui, que tem Salvington aqui, e aqui estão todos os grupos, né? Então, que contém os mundos de cada um dos seres que nós temos estudado aqui. Então, o grupo das sete esferas primárias no circuito de Salvington é o grupo do mundo dos serafins. Nesses mundos, eles têm um lar. E lar, para eles, significa o domicílio de dois serafins, pois eles vivem aos pares. Não são nem masculinos nem femininos, eles são negativos e positivos. Os seus compromissos requerem os dois anjos para realizar a tarefa. O positivo e negativo aqui refere-se em Roberto. Henrique, eu quero aproveitar para fazer uma pergunta rápida, tá? Já Paz. que você está falando dos mundos dos serafins em Salviton, eu até hoje não sei o 10º grupo de 49 esferas, a quais seres, qual ordem de personalidade ele pertence. Você sabe disso? Eu confesso que assim de memória também não me lembro, Roberto, Tá, mas vamos investigar. Vamos tá. investigar e se descobrir eu vou falar. Obrigado, Henrique. Perdão a Imagina. interrupção. Não, pode interromper a hora que quiser. É para isso que nós estamos aqui. Então, quando nós falamos negativo e positivo, não é negativo e positivo com relações à atitude, educação. Nós estamos falando de energias, como se fosse uma energia elétrica que tem um polo negativo e um polo positivo. Não tem nada a ver com o tipo da personalidade ou com o tipo das atitudes, do comportamento, etc. Todos os anjos, eles têm uma possibilidade de aperfeiçoamento, de crescimento, né? Então, eles têm uma longa carreira de crescimento, assim como nós também temos. O primeiro milênio, 1000 anos deles, eles passam como observadores não designados, ou seja, na verdade, são pessoas, são seres que estão acompanhando as coisas, observando e, portanto, aprendendo, mas não têm uma função específica. E eles trabalham como observadores em Salvington, nos mundos escola de Salvington. O segundo milênio, então mais 1000 anos, é passado nos mundos seráficos do circuito de Salvington, portanto, aquele sétimo mundo que nós acabamos de falar. E ali eles, então, têm mais uma oportunidade de aprendizado. Depois disso, eles são designados para trabalhar numa das constelações. Mas não ainda como espíritos ministradores. Ali eles ainda estão aprendendo e eles vão para as constelações, porque ali o trabalho que é envolvido, o que é demandado deles com os mortais ascendentes, não é de um contato direto, de uma aproximação direta no sentido de ser um anjo guardião. Então, eles não precisam ali dessa experiência, por isso que eles passam lá. Eles são iniciados ali para serem espíritos de ministração. Então, é ali que eles começam a aprender a ministração do serviço deles, servindo como observadores nos mundos evolucionários. Então, a partir dali,
eles passam a visitar as esferas, os planetas, perdão, os planetas evolucionários, como Urântia, por exemplo, e aí começam então a aprender como é que eles têm que lidar com os mortais evolucionários. Nesse trabalho, eles retornam aos mundos da sede central dessa constelação, dali eles avançam para servir num sistema local e também aí já mais próximos e mais envolvidos que o sistema local é hierarquicamente inferior à constelação, então os seres ali moronciais, os mortais ascendentes, estão iniciando a sua carreira moroncial e ali eles têm uma proximidade maior com esses mortais ascendentes, onde eles completam o seu aperfeiçoamento e são então, só então, designados para missões como espíritos ministradores do tempo. Então, eles fazem um trabalho bastante longo de aprendizado. Eles têm uma organização, e essa organização dele começa a partir do segundo milênio de permanência nas sedes centrais seráficas, e esses serafins, então, são organizados sob o comando de chefes em grupo de 12 pares. E 12 desses grupos constituem uma companhia comandada por um líder. Então, tem um chefe para 12 pares, 12 desses grupos têm um líder, e 12 legiões de anjo, então 12 legiões, compreendem uma hoste com cerca de 3 milhões de pares de anjos. E 12 dessas hostes, com cerca de 36 milhões de anjos, fazem um exército angélico. A hoste é comandada por um arcanjo, então aqueles 3 milhões de anjos ali, aproximadamente, de pares de anjos, né, porque são pares, é comandada por um arcanjo, enquanto que os exércitos são dirigidos pelos brilhantes estrelas vespertinas, que, se vocês se lembram, são os assistentes do brilhante estrela matutina Gabriel, né? Então, eles são assistentes e comandam essas hostes seráficas, esses exércitos seráficos. Os querubins e sanobins. Os querubins e sanobins, eles são muito parecidos e semelhantes aos serafins. Eles têm, evidentemente, a mesma origem. Eles são uma progênie da ministra divina, portanto, são espirituais, vêm da terceira fonte e centro, que é o Espírito Infinito, passando então pela ministra divina, quem tem esse dom de produzir esses querubins e sanobins. Mas esses querubins e sanubins, eles não têm o mesmo destino dos serafins. Eles trabalham como assistentes dos serafins e formam a mais baixa ordem de anjos. É uma personalidade também de energia positiva e outro de energia negativa. Então, o querubim positivo e o sanubim negativo. Então, por essa natureza, muito próximo dos níveis mononciais de existência, cada quarto par deles, né, cada quarto querubim e sanubim, eles são quase materiais. Nós já estudamos aí um outro grupo de seres que também se aproximam bastante dos seres materiais. Então, eles são quase materiais, muito semelhantes ao nível moroncial de existência. Então, é a parte mais densa do nível mononcial. Vocês se lembram que no nível mononcial compreende uma mistura da energia material física com a energia espiritual e que tem gradações dentro das monôncias que vão ficando cada vez mais sutis até o momento em que nós nos transformamos em espíritos. Nos mundos habitados, frequentemente, eles trabalham em conexão com os seres intermediários. Nós vamos ver alguma coisa deles aqui também. Então, eles têm uma conexão forte com seres intermediários. Eles também têm um processo evolutivo. Eles têm três grandes classes, né? São, a primeira classe são de candidatos à ascensão. Esses são mais evoluídos, mais avançados, e eles, por natureza, são candidatos ao status seráfico. Então, eles podem alcançar o nível dos anjos serafim.
Os querubins de fase intermediária são indivíduos mais dotados e podem alcançar alguma realização de serviços seráficos, então, portanto, com algumas limitações. E aí tem os querubins mononciais, que são esses da quarta ordem que nós estávamos falando ali, que são ordens angélicas que sempre retêm as suas características quase materiais, e eles continuarão eternamente como querubins e sanubins. E claro, o universo local, ele precisa de todas essas naturezas no desenvolvimento da evolução dos seres humanos, no perfeccionamento para alcançar luz e vida. Senão não seria assim. Os mais experientes desses querubins e sanofins são agregados aos guardiões seráficos do destino. Nós vamos falar desses guardiões seráficos daqui a pouquinho, que é uma ordem de seres, de serafins, muito específica, que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho com ela. Quando, como educadores do mundo das mansões, então eles podem ser educadores lá no mundo das mansões, quando eles houverem servido por muito tempo nessas esferas moronciais, o brilhante estrela matutino, que é o nosso Gabriel, convoca esses servidores para trabalhar com ele. O juramento, eles fazem um juramento ali de transformação da personalidade. E aí, esses querubins e sanubins avançados, que são veteranos, então, são reabraçados pelo espírito materno do universo local, ministra divina. Nesse segundo abraço, eles emergem como serafins completos. Nós também vamos falar aqui dos serafins completos. Muito bem, prosseguimos aqui. As criaturas intermediárias que nós estamos ali agora há pouquinho, né? Elas têm uma classificação tríplice. Então, estamos falando de criatura intermediária, que são seres habitantes aqui do nosso planeta, e eles são considerados, ao mesmo tempo, em três tipos de classificação diferentes. De um lado, eles são colocados como filhos ascendentes de Deus, como nós. Por quê? Porque eles são nascidos, gerados no nosso planeta, eles são uma forma mais espiritualizada que a humana, mas e são invisíveis também, mas eles são quase humanos e trabalham permanentemente no mesmo planeta. E desde o momento do seu nascimento, eles são filhos ascendentes de Deus. Por outro lado, eles são agrupados como ordens de cidadania permanente. Por quê? Porque eles permanecem no planeta onde eles surgiram até o momento de alcançar a luz e vida. Então, não importa quantos milhões de anos, quantos milhares de anos aquele planeta leva para alcançar a luz e vida, eles permanecem trabalhando ali o tempo todo. E ainda, além disso, eles estão funcionalmente considerados junto com os espíritos ministradores do tempo. Por quê? Porque eles têm uma forma mais espiritual que a humana, e por conta disso, eles têm uma ligação muito forte com todas as ordens angélicas. Então, eles são tratados também como se fossem espíritos ministradores do tempo. Então, são criaturas muito especiais que atendem a essas três classificações muito, muito especiais também. Eles aparecem praticamente em todos os mundos habitados. Então, não são todos os mundos habitados que recebem essas criaturas intermediárias. Os reveladores não citam exemplos de mundo não habitados por criaturas intermediárias, mas quase todos eles recebem. Em contrapartida, eles são sempre encontrados nos planetas decimais, como é o caso de Urântia, por exemplo. Então, vocês sabem que em cada sistema, a cada 10 planetas, nós temos um planeta experiencial, e o nosso planeta Urântia é um desses planetas experienciais, onde os portadores de vida podem iniciar algumas experiências novas. Então, nos planetas decimais experienciais, como Urântia, eles aparecem e eles são normalmente de dois tipos.
Eles têm um tipo primário e tipo secundário. Os primários, que é um grupo mais espiritualizado, eles derivam dos mortais ascendentes modificados do grupo de assessores do príncipe planetário, né? Então, quando o príncipe planetário chega num planeta, ele chega com um grupo de assessores, e esses assessores, né, são capazes, então, de produzir esses seres de intermediários primários. Os intermediários secundários, que é um grupo mais material, apesar de ser também espiritual, eles derivam, né, de diferentes formas, a partir dos elevadores biológicos planetários, que são os Adãos e Evas, e da sua progenie imediata. Então, um vem dos corpos de assessores dos príncipes planetários e outro dos descendentes ou do próprio Adão e Eva, né, de formas variadas. As formas primárias, que são mais espiritualizadas, eles se assemelham a anjos. As secundárias, mais aos seres humanos. O abismo entre os mundos material e espiritual, e não poderia ser de outra forma, nós já falamos disso antes, existe um abismo imenso entre a matéria e o espírito. Nós temos muita dificuldade de perceber claramente as coisas espirituais e, às vezes, os seres espirituais também têm dificuldade de perceber as coisas materiais. Esse abismo existente entre esses dois níveis de realidade fica perfeitamente preenchido, é uma lacuna que se preenche, então, por uma cadeia de ligação consecutiva que vem, então, de um lado, o homem mortal, aí tem o intermediário secundário, intermediário primário, o querubim moroncial, o querubim de fase intermediária e os serafins. Então, dessa forma, nós preenchemos uma certa lacuna aí. Os seres intermediários, como eu falei, permanecem por longos períodos no mundo habitado. Mais cedo ou mais tarde serão admitidos nas fileiras dos filhos ascendentes de Deus. Lembra, eles têm essa classificação. Então, quando nós chegarmos em luz e vida, eles vão seguir exatamente a mesma carreira que a gente segue de ascensão até alcançar o paraíso. Muito bem, vamos continuar então. Progênie seráfica, ela é muito diversificada. Então, existe uma quantidade enorme de categorias e seres, de anjos serafins. Nós observamos que, após se haverem sujeitado aos testes educacionais e à disciplina do aperfeiçoamento, eles passam a ser classificados em 7 grupos. Nós temos os serafins supremos, né? Os serafins superiores, os serafins supervisores, os serafins administrativos, os serafins ajudantes planetários, os serafins ministros da transição e, finalmente, os serafins do futuro. Cada ordem dessas, a partir do Supremo, que é um nível superior, né, e vai descendo, tem um desenvolvimento interno dentro dessa ordem, onde tem 7, geralmente 7 grupos também, ou categorias de serafins dentro de cada uma dessas classes. Então, é, todos eles têm, a gente pode observar aqui, os serafins registradores, em todas essas ordens. Os registradores são aqueles serafins que nós já falamos em outras oportunidades, que tomam conta de fazer todos os registros para a posteridade. Cada um desses níveis de registradores fazem registradores de eventos do setor, da área onde eles estão envolvidos, e eles então preenchem as bibliotecas que dizem respeito ao seu setor com aqueles registros que foram feitos por eles e que ficam disponíveis para consulta por todo mundo, né? Existem também os serafins transportadores, que eu vou falar um pouquinho mais deles aqui. Então, praticamente todas as ordens também, com exceção de duas,
ou três, tem esses serafins transportadores, que são serafins de transporte que levam de um setor para outro, de um planeta para outro, levam seres, né, de um lugar para o outro. Eu vou falar deles já já. Também existe o grupo de serafins das reservas, em todos esses grupos, né? Então, é, falando especialmente de alguns deles, desculpem, os ministros o Serafim Supremo, eles têm os ministros do Filho do Espírito, que são, dentro deles tem uma categoria que é os ajudantes das auto-outorgas. Esses ministros, esses serafins, eles acompanham o Filho Criador ou os filhos avonais quando eles fazem auto-outorgas nos diferentes mundos. Tem lá os conselheiros dos tribunais, dentro dessa ordem do Serafim Supremo, que são os defensores dos mortais. Eles são os nossos advogados, sempre que tem um julgamento de um mortal acontecendo. Curiosamente, também tem os orientadores do universo. Os orientadores do universo têm um grupo que chama que orientam os mortais iniciando o universo. O que quer dizer isso? Depois que o mortal ressuscitou no mundo das mansões e mais tarde faz a sua fusão com o ajustador do pensamento, ele então passa a ser um espírito do primeiro nível, do primeiro grau, e aí ele recebe logo o abraço do nosso Micael e se despede do universo local. Então, quando está chegando esse momento, esses orientadores, eles iniciam, eles treinam, então, esses seres, esses espíritos novos, sobre o que eles vão encontrar dentro do superuniverso. Então, passando pelo setor menor, setor maior, até chegar em Uversa, né? São algumas curiosidades. Lá dos ajudantes planetários, que é a quinta ordem, os ajudantes planetários são aqueles que atendem principalmente aos Adãos e Evas. Tem lá as vozes do jardim, que servem especificamente, diretamente ao Adão e Eva. Bom, cada uma dessas ordens, eu vou mostrar depois, tem uma descrição mais completa. Nós não vamos falar de todas elas aqui. Mas eu estava falando dos espíritos, dos serafins transportadores. Então, os serafins transportadores, todos os grupos de espíritos ministradores têm o seu corpo de transporte. O quinto grupo de serafins superiores tem a sua sede em Salviton e servem como transportadores do espaço. O alcance energético desses serafins, então, a autonomia de voo deles é adequado ao universo local. Então, eles estão dimensionados para essa energia que eles possuem cobrir qualquer distância dentro do universo local. Mas algumas vezes eles podem até transitar no superuniverso, mas com certeza não teriam energia suficiente para suportar a demanda de energia requerida numa viagem longa, como a de Uversa até Avona. Os mortais, todos nós, dependemos muito do transporte seráfico para avançar de mundo a mundo, uma vez que nós não temos essa capacidade de nos autotransportar. Então, quando nós vamos sair de um mundo para o outro, esse transporte é sempre feito por um serafim. Ao ser enserafinado, e o enserafinado somos nós ou outros seres que vão ser transportados por esses serafins, eles passam por um processo. Esse processo, além de passar por um processo de desmaterialização, implica em que a gente permaneça conscientemente inconsciente. Então, é como se a gente estivesse, de fato, dormindo, mas não completamente apagados, né, durante esse descanso seráfico. Então, é uma viagem que a gente faz
dormindo o tempo todo. A gente não vê o tempo passar ali, não sabe o que está acontecendo, mas estamos dormindo, não aconteceu nada mais além desse sono. O ajustador do pensamento, contudo, ele permanece plena e totalmente consciente e está nos acompanhando ali. E nessa fase, ele é excepcionalmente eficiente, já que nós estamos num estado de inconsciência onde nós ficamos incapazes de opor resistência ou de impedir o trabalho de criação e transformação desse ajustador solidário. Interessante isso, né? Então, enquanto inserafinados, nós dormiremos por um tempo específico. Esse tempo é o tempo da viagem. E já está pré-determinado, porque eles já sabem quanto tempo vai durar essa viagem. Então, nós acordaremos naquele momento designado. O sono que nos é passado é induzido por uma conexão entre ajustadores e os transportadores seráficos. Eu não imagino como é isso, mas eu penso naquele Loprofol, que chama aquela anestesia que a gente toma quando vai. Propofol. É Topofol, né? Propofol. Propofol, isso. Que é para fazer, então, aqueles procedimentos como exame de eh, Endoscopia. endoscopia, etc., e que é um sono tão gostoso, né? Não sei, eu imagino que é alguma coisa parecida. Os anjos não podem transportar corpos combustíveis, como de carne e osso, por exemplo, isso que eu falei ali, que para ser transportados nós temos que ser desmaterializados. Então, carne e osso como esse que nós temos agora. Mas eles podem transportar todos os outros tipos de seres, né? É, por favor, desliguem seu microfone e só liguem se quiserem fazer alguma pergunta ou falar, por favor. Aí temos um outro aspecto interessante entre os serafins administradores. Microfone, por favor. Os estimuladores da moralidade. O que que faz esse pessoal? Os estimuladores da moralidade, eles ensinam que a estagnação no nosso crescimento espiritual é a morte certa. Ou seja, não basta a gente avançar até um nível, talvez até avançado mesmo, já elevado de desenvolvimento espiritual, e chegou ali, parou, a gente não faz mais nada. Avançamos e paramos ali. Então, o nosso crescimento é um crescimento contínuo, ele não pode ser interrompido de forma alguma até alcançar o nosso Pai. E, na verdade, mesmo depois de termos alcançado o nosso Pai, nós ainda temos outras fases de crescimento, porque lá nós somos um espírito do sexto estágio e não estamos completos ainda, temos que crescer mais um estágio, alcançar o sétimo estágio. Então, a estagnação é a morte certa, significa que a gente, então, não vai chegar no paraíso. Por outro lado, também o crescimento rápido demais em excesso é igualmente suicida. Existe um processo que a gente tem que ir devagar, etapa a etapa, com cuidados, e crescimento contínuo e gradativo. Não é tanto o que a gente aprende aqui nessa nossa primeira vida. O que é importante para todos nós é como nós vivemos a experiência de viver esta vida. Então, essa experiência, a maneira como nós conduzimos isso é que é importante. O trabalho que nós fazemos aqui não tem tanta importância, não tanto quanto a maneira com a qual nós fazemos esse trabalho, né? Então, todos nós sabemos, existem maneiras e maneiras da gente fazer um determinado trabalho. Evidentemente, nós não temos nenhuma recompensa material para uma vida na retidão. Então, esse crescimento contínuo de retidão, sempre evoluindo para alcançar o nosso Pai, nunca vai nos trazer uma recompensa material. Mas, por outro lado, tem uma satisfação profunda, a consciência de realização, e isso transcende qualquer recompensa material concebível. As chaves do reino do céu são sinceridade, mais sinceridade ainda. E nós usamos esse processo
avançando no estado espiritual por meio de decisões, mais decisões e outras decisões, sempre fazendo a vontade do nosso Pai. Essa que é a ideia. Muito bem. Além disso, eu não vou entrar em todos os detalhes aqui. Eu, quando compartilhar esse texto aqui, essa apresentação, vocês vão ver que aqui no cantinho que tem referências de slides que esmiuçam mais a detalhe um resumo daquilo que foi estudado no livro. Vou dar um exemplo aqui. Então, no modo apresentação, quem quiser procurar, clica aqui e já vai diretamente para aqueles slides. Então, aqui está falando dos serafins supremos. E aqui está explicando todas as categorias de serafins supremos, que são 7, né? Detalhando cada uma delas. Então, quem tiver a curiosidade, pode, pode voltar lá e ver isso daí. Aí nós vamos falar agora do destino desses serafins. Alguns serafins podem ser elevados aos dignos deveres dos brilhantes estrelas vespertinas, como nós falamos lá com os serafins, com os querubins e sanubins. Enquanto outros atingem o status e o serviço coordenado de não revelados dos estrelas vespertinos. Então, os serafins podem alcançar o paraíso. Existem dezenas, para não dizer centenas, de maneiras diferentes que eles podem fazer isso. Lembrem, é, alguns grupos de querubins e serafins não podem alcançar o paraíso. Então, esses serafins, a maioria deles, podem alcançar o paraíso de formas diferenciadas. As mais importantes são ganhar admissão à morada seráfica, né? Então ele vira um companheiro do paraíso e passa a ser um ministro conselheiro eterno da ordem seráfica e de outras ordens. Ele também pode ser convocado para Serafimton. Serafimton é uma daquelas esferas do Espírito Infinito que está lá, tem aquelas 21 em volta do paraíso, 7 delas são do Espírito Infinito, uma delas é Serafimton. Então, é o mundo dos anjos. Eles podem ser convocados para Serafimton, e ali só os guardiões do destino que alcançam êxito podem estar seguros de continuar até o paraíso. E podem alcançar o paraíso pela técnica mortal evolucionária. Os guias pessoais dos filhos do templo são chamados de guardiões do destino. Então, esses são os tais anjos da guarda a que os mortais, nós aqui, frequentemente nos referimos. Então, não todos os serafins são guardiões do destino. Eles passam por um processo de treinamento, são selecionados, e só aqueles que são aprovados para ser guardiões do destino é que exercem essa função, então, como um anjo pessoal ou de um grupo de pessoas, dependendo do caso. Então, esses anjos que são guardiães do destino, depois que aqueles pupilos seus, aqueles que eles estão cuidando, ressuscitam, eles podem fazer o mesmo caminho, acompanhando esse mortal ressuscitado, e aí acompanhando para chegar até o corpo de finalidade. Pode ter alguns momentos em que se desviam, mas eles vão alcançar o corpo de finalidade também. Então, esses anjos guardiões, depois de cumprirem o seu papel como anjo de um ser mortal, eles têm a oportunidade de seguir a carreira de um filho ascendente e, portanto, chegar até o paraíso e ao corpo de finalidade. Todos os mortais sobreviventes, e atenção aqui, mortais sobreviventes são aqueles que ressuscitaram. Então, todos os mortais sobreviventes, cujo destino é o da fusão com o ajustador, então não significa ainda que já está fusionado ao ajustador, pode ou não estar, mas são sobreviventes, têm guardiões temporários designados para si. Então, naquela tabela
ou naquele estudo dos 7 círculos psíquicos, nós vimos lá, quem está no sétimo círculo tem um par de serafins cuidando dele e mais 999 mortais, são 1.000 seres para cada par. No sexto círculo, 500 seres para cada par, e assim sucessivamente, até chegar no terceiro círculo. Quando a gente chega no terceiro círculo, a gente então conquista com exclusividade um guardião temporário para nós, que se torna agregado permanentemente, né, para o resto da nossa jornada. Então, quando os sobreviventes mortais alcançarem o desenvolvimento intelectual e o espírito requerido. Aí, o corpo seráfico dos completos, são aqueles serafins completos, que após alcançar o Pai dos Espíritos e após a admissão do serviço seráfico dos completos, algumas vezes os anjos são designados para o ministério aos mundos estabelecidos em luz e vida. Então, esses serafins, que são chamados completos, eles normalmente atuam no seu serviço de ministração naqueles mundos que já foram, então, estabelecidos em luz e vida. Os anjos do corpo seráfico dos completos servem como colaboradores dos seconafins dos universos e como assistente das altas ordens de supernafins do paraíso avoano. Nós já falamos lá atrás, os seconafins são anjos do superuniverso e os supernafins do sistema paraíso avoano. O grande número de serafins completos retorna aos seus universos de nascimento para ali completar o ministério do dom divino por meio da ministração de perfeição espiritual. Eles agora servem mais extensivamente junto às ordens supremas de serafim, né? Ou uma das outras ordens angélicas. Esses serafins mestres da supervisão planetária acompanham cada príncipe planetário recém-indicado. Então, é um grupo de serafins mestres de supervisão planetária que acompanha os príncipes planetários quando eles são indicados para os mundos habitados. Muitas vias fascinantes de ministração estão abertas aos serafins completos. Todavia, então, para o crescimento deles, né? Eles desejam servir mais como ascendentes das autotogas, assistentes, perdão. Eles querem, então, trabalhar nas autotogas dos filhos do paraíso, os Micaéis e os Avonais. E permanecem ainda supremamente devotados ao plano universal de iniciar as criaturas mortais dos mundos evolucionários nas viagens longas e atraentes em direção à meta do paraíso, da divindade, da eternidade. Aí terminamos o documento 39, então já vimos o 38 e o 39, e vamos agora para o 40, que vamos tratar então dos filhos ascendentes de Deus, que é uma área que diz muito respeito a cada um de nós. Então, do mesmo modo que se dá com muitos dos grupos principais de seres do universo, foram reveladas 7 classes gerais de filhos ascendentes de Deus. E nós vamos estudar essas classes aqui. Então, nós temos os mortais fusionados ao Pai, nós somos candidatos a isso, os mortais fusionados ao Filho, os mortais fusionados ao Espírito, os serafins evolucionários, que são aqueles serafins guardiões que, cumprida a sua missão, então, passam a ser filhos ascendentes de Deus, os filhos materiais ascendentes, que são os Adãos e Evas, que, cumprida sua missão, também passam a ser filhos ascendentes e também seguem uma carreira semelhante a que nós vamos cumprir até chegar no paraíso. Igualmente, os intermediários trasladados, que são aqueles intermediários, quando nós chegarmos no mundo de luz e vida, eles vão deixar o nosso planeta e vão cumprir a mesma jornada que nós vamos cumprir. E os ajustadores personalizados. Então, nós vamos tratar dessas ordens de seres aqui. Os serafins evolucionários, nós não estamos começando pela primeira ordem lá, se vocês repararam aqui. A primeira, a segunda e a terceira ficaram mais para o final.
Essa é a sequência que está lá no livro. Os serafins evolucionários, que são os serafins guardiães, por meio da experiência de serviço, alcançam esse status de filiação ascendente. Eles alcançam o paraíso, passando por Serafington, que eu já expliquei o que é, e muitos deles são incorporados ao corpo de finalidade. E existem muitos corpos de finalidade. O principal deles, no nosso caso, é o corpo de finalidades mortais. Geralmente, eles integram esse corpo de finalidade dos mortais. Esses filhos materiais ascendentes são os Adãos e Eva, criados no universo local, junto com os Melquisedeques e seus pares. Aqui não são aqueles meus Melquisedeques todos. Existe uma ordem de Melquisedeques que é criado pelo Micael, juntamente com a ministra divina e o pai Melquisedeque. Dentro dessa ordem de Melquisedeques, existe uma ordem de Melquisedeque e pares ascendentes que tem um trabalho semelhante ao da Adão e Eva, mas ali em Seraphinton. Nós já falamos disso num documento anterior. Então, eles também são criados, esses Adãos e Evas e esses Melquisedeques passam por esse processo. Tendo êxito na missão planetária, Adão e Eva compartilham o destino dos habitantes do seu mundo quando estes estiverem estabelecidos nos anos de luz e vida. Então, uma vez liberados dessa aventura, eles então passam a ter essa possibilidade de ser filhos ascendentes. Mas, igualmente, nós temos um estoque de Adão e Eva planetário que às vezes fica muito prolongado, demorado para eles evoluírem, e às vezes até está faltando ali, eventualmente, um mundo para eles participarem como Adão e Eva, por meio de treinamentos especiais. Eles também são, desde o mundo deles, então eles não partem de um planeta evolucionário, mas partem ali das Morôncias, partem como filhos materiais estacionários e podem registrar-se, então, como filhos materiais perfeccionados e passam a ser filhos ascendentes. E também podem alcançar Deus e atingir o corpo de finalidade mortal. Aí nós falamos dos seres intermediários translados. Depois do planeta atingir luz e vida, ambos os grupos de intermediário, lembra, são os primários e os secundários, eles são liberados do seu dever planetário. E a maioria deles é trasladada com os seus primos humanos, nós, no dia da descida do tempo de luz e vida. Nós acho que ainda vamos estudar esse documento. Vai chegar um momento, quando a gente for alcançar a luz e vida, vai chegar um momento que vem a descida do tempo de luz e vida. Nós vamos aprender ainda sobre isso. No dia da chegada do tempo de luz e vida, então, esses seres intermediários são liberados, eles são então registrados como filhos ascendentes de Deus e passam a seguir uma jornada semelhante à nossa até o paraíso. O grupo primário é destinado a vários grupos finalitores, então aqueles que são mais espiritualizados. Ao passo que os secundários, que são os mais materiais, são encaminhados para alistamentos no corpo mortal de finalidade, que é o mesmo corpo de finalidade que nós, um dos mesmos corpos de finalidade que nós vamos entrar. Aí vamos falar aqui dos ajustadores personalizados. Lembra, são 7 ordens, nós já falamos de 3, 4, e agora vamos partir para Vamos partir então para os ajustadores personalizados. Quando os mortais do tempo falham, quando nós falhamos em conquistar a sobrevivência para as nossas almas, esse fracasso nunca é uma falha do ajustador. Com a morte do indivíduo, esses monitores retornam à Divinitum e, após o julgamento nosso, não sobrevivente, eles podem ser redesignados para um mundo do tempo e do espaço. Então, elas vão ocupar a mente de um outro mortal e, mais uma vez, tentar alcançar a fusão e conquistar a sua personalidade. Mas muitas vezes, depois de repetidos serviços, né, muitos e muitos mortais habitados,
ou depois de alguma experiência inusitada, como aquela do nosso ajudador aqui, que habitou a mente do nosso Micael outorgado aqui, como Jesus, esses ajustadores são personalizados pelo Pai Universal. Então, você se lembra, o agitador de Jesus, por exemplo, foi personalizado pelo Pai Universal. Esses ajustadores personalizados, eles têm uma ordem singular de seres, né? Eles são de status originalmente pré-pessoal, conquistaram a sua experiência vivendo a vida dos mortais, e como a personalidade otorgada por esses seres de ajustadores de pensamento tem a sua origem na sua fonte da administração pessoal e contínua do Pai Universal, esses ajustadores personalizados, eles são classificados, então, como filhos ascendentes de Deus, veja só, e vão fazer uma carreira semelhante à nossa, e a mais elevada de todas essas ordens de ascendentes de filiação. Então, também vão compor algum tipo de corpo de finalidade. Finalmente, nós chegamos aqui em nós, né, os mortais do tempo e do espaço. Os mortais representam o último elo, a corrente, é, perdão, o último elo da corrente de seres que são chamados de filhos de Deus. Do mesmo modo, o espírito original infinito, por uma longa série de ordens decrescentes divinas e crescentemente humanas, aproxima-se cada vez mais das criaturas que lutam nos reinos, alcançando o limite de expressão dos anjos, um pouco abaixo daquela que nós fomos criados. Deus, o Pai, não pode ele próprio fazer um contato tão pessoal com um número quase ilimitado de criaturas ascendentes em todo o universo dos universos. Mas ele mantém o seu contrato com a gente, as criaturas mais humildes, por meio dos ajustadores do pensamento. E também ele nos dá, assim como dá a todos os seres, a personalidade, é, o circuito, que é a personalidade que integra o circuito da personalidade do Pai, para podermos alcançar o nosso Pai. Os mortais do tempo e do espaço, identificados com o espírito, aqueles que se identificam com o ajustador do pensamento, que é o segredo da sobrevivência pessoal, e que determina a nossa ascensão espiritual. Esses são os mortais do tempo e do espaço. Então, o homem, durante a vida na carne, são classificados conforme a sua relação com essas dádivas divinas. Então, não são todos os mortais que vão ser fusionados ao ajustador do pensamento. Então, a classificação desses mortais são aqueles nos quais o ajustador reside de um modo transitório ou experiencial, então não vai se fusionar, tá ali apenas um período transitório experiencial. Os mortais que não se fusionam ao ajustador, e os mortais que, como nós, temos o potencial de nos fusionarmos aos nossos ajustadores. Então, essa tem a série 1 dos mortais nos quais o ajustador reside de modo transitório ou experiencial. A maior parte desses ajustadores, né, é, eles vivem temporariamente é, dentro da mente de alguns planetas em evolução, principalmente na mente dos primitivos, de todos os mundos habitados, exceto aqueles da segunda série. Esses mortais que habitam, então, nessa época dos primitivos, eles têm uma mente tão primitiva que dificilmente eles vão conseguir alcançar a fusão. Então, em muitos mundos, um grande número de tipos mais elevados e avançados de homem, primitivos, adquire a capacidade de sobrevivência, mas não consegue alcançar a fusão com o ajustador. Eras após eras, antes da ascensão, um homem do nível mais elevado de evolução espiritual, os ajustadores ocupam as mentes dessas criaturas em luta durante as suas curtas vidas na carne. E aí, em algum momento, então, elas são resididas pelos ajustadores. E os anjos guardiães grupais também começam a atuar com esses seres.
Os mortais do tempo e do espaço, ainda continuando nesse mesmo tema, um ajustador do pensamento permanece com o ser humano primitivo durante todo o tempo de vida dele na carne, daqueles seres que fizeram algum esforço que justificasse a presença desse ajustador do pensamento. Eles contribuem para o avanço dos homens primitivos, mas não alcançam a fusão com eles. Nós já falamos isso. Com essa ministração, os ajustadores de pensamento conquistam uma experiência sobre como funciona o intelecto evolucionário. De outro lado, contribui muito para preparar os sujeitos mortais para um possível fusionamento com o espírito que nós vamos ver daqui a pouco, por meio do abraço espiritual do espírito materno, tornando-se então mortais ascendentes do regime do universo local. A série 2, a dos mortais, dos tipos que não se fusionam a ajustadores. Então, esses nunca vão se fusionar. Esses humanos não se tornam capazes de efetivar uma união com seus ajustadores. Como vocês sabem, os tipos raciais de humanos são classificados em três tipos de cérebro, tipo de um cérebro, dois cérebros e três cérebros. E esses tipos de cérebros não exercem qualquer influência restringindo o funcionamento com o ajustador. Ou seja, qualquer um dos mortais de um, de dois, de três cérebros podem conseguir o fusionamento com o ajustador. Os tipos que não se fusionam com o ajustador constituem uma ordem diferente e modificada de criaturas de vontade. Entre eles estão muitos dos que pertencem à classe, muitos do que pertencem à classe, perdão, dos não respiradores. Então, eles se beneficiam da administração do ajustador do pensamento da sua vida na carne. Mas os mortais dessa série resididos por ajustadores são resididos por ajustadores virgens. Contudo, os tipos humanos mais elevados quase sempre estão em ligação com monitores de maior experiência. Finalmente, temos a série 3 dos mortais com potencial de fusionamento com o ajustador. Eles abrangem os tipos de mortais de um cérebro, dois cérebros e três cérebros. Os urantianos, nós, somos do tipo de dois cérebros. Não sei se alguém de vocês não sabia disso, mas os diferenciais intelectuais e espirituais entre os três tipos de cérebros caracterizam indivíduos que são bem semelhantes quanto aos dons mentais e quanto ao potencial espiritual. Essas diferenças têm uma tendência a desaparecer no futuro. As raças mortais permanecem sendo representantes da ordem mais baixa de criação inteligente pessoal. Nós não somos ainda da ordem divina. Nós somos totalmente mortais. Nós seremos classificados como filhos ascendentes, e aqui é importante destacar filhos ascendentes, essa questão do ascendente, porque isso acontece a partir do instante que nós fizemos a fusão com o nosso agitador do pensamento. Mas nós podemos, todavia, no status presente que nós nos encontramos, em que não alcançamos ainda essa fusão, mas pela nossa devoção, pela nossa fé, pelo nosso desejo de servir aos nossos pais, aos nossos irmãos, essa fé que faz com que a gente adote um modo de vida de retidão, nós já podemos ser classificados desde já como filhos do nosso Pai pela fé. Os mortais de Urante, então, encontram-se capacitados para serem filhos de Deus, pois nós somos filhos da fé. Nós seremos filhos daquele Pai que nós temos em comum se nós seguirmos os ensinamentos do nosso amado Jesus, o nosso Micael, que também é um filho de Deus. Então, é, uma vez que nós tenhamos alcançado a condição de seres espirituais, nós seremos tratados como irmão do nosso Micael e teremos então um Pai em comum, que é o Pai universal de todos.
Também foi vertido sobre nós o Espírito da verdade, o Espírito do nosso filho Micael, que foi concedido livre e certamente a todas as raças durante. Então, esse Espírito também nos ajuda a melhorar a nossa fé, a desenvolver a nossa fé, para que a gente possa, então, conquistar esse status de filhos pela fé. O Pai Universal nos deu as nossas personalidades, e como todos nós sabemos, essa personalidade que está em cada um de nós faz parte de um circuito que nos atrai diretamente ao nosso Pai Universal. Então, a força desse circuito nos impulsiona para seguir naquela direção, o que não significa que é uma coisa mandatória, impositiva, depende sempre da nossa vontade de fazer a vontade do nosso Pai, e para que isso aconteça. E além disso, é claro, nós temos o Pai Universal, né, com um fragmento dele residindo dentro de nós. Então nós temos inúmeros elementos que ajudam a desenvolver a nossa fé e que permitem então que a gente então possa ser tratado, se acontecer isso, ser tratados de filhos de Deus pela fé. Aqui vamos falar dos mortais fusionados ao Pai, né? Então, o envio dos ajustadores, né, trazem em si o potencial da imortalidade da criatura. Isso porque os ajustadores são espíritos imortais e a união com eles confere a vida eterna à alma do mortal fusionado. Então, uma vez que a gente alcançou a fusão com ele, nós conquistamos a vida eterna. Lembra-se, uma vez fusionado ao ajustador do pensamento, não tem volta. A gente, sim ou sim, vai chegar no paraíso, viver na eternidade, compartilhar do reino do nosso Pai para todo sempre, né? Não vamos nunca mais nos afastar disso. As nossas raças de mortais sobreviventes pertencem a esse grupo de filhos ascendentes de Deus. Então, é, é o grupo dos sobreviventes, aqueles que não sobrevivem, não têm possibilidade de ser mais tarde um filho ascendente de Deus. Vós sois criaturas evolucionárias, mas ainda não são filhos ascendentes. De fato, filhos com o potencial de ascensão e esse status espiritual de filiação ascendente, nós podemos atingi-lo pela nossa fé e cooperação voluntária com as atividades espiritualizadas do nosso ajustador residente. Quando nós e o nosso ajustador estivermos fundidos, então, verdadeiramente, nós teremos nos transformado nos filhos ascendentes de Deus. Esses fragmentos residentes de Deus estão com a vossa ordem de seres desde os primeiros dias da existência física na carreira ascendente em Nébadon, e por toda a Vona e o paraíso propriamente, depois na aventura eterna. Esse mesmo ajustador estará unido a nós e será parte de nós. Esses são os mortais aos quais foi comandado pelo nosso Pai Universal sede perfeitos, exatamente como eu sou perfeito. Então, esses que alcançam a fusão é os que vão alcançar essa perfeição comandada pelo nosso Pai. E para isso, o nosso Pai otorgou-se a si próprio em nós e, portanto, não poderia ser de outra forma. Uma vez que ele se deu a nós, se funde conosco, ele exige que nós tenhamos a perfeição última. Não poderia ser de outra forma. A fusão com o fragmento do Pai é a garantia divina de que nós vamos alcançar o paraíso. Então, não tem, uma vez fusionado, é a certeza que nós vamos chegar lá. Aí existem os mortais que são fusionados ao Filho. E ainda que praticamente todos os mortais sobreviventes, mortais que ressuscitaram, sejam fusionados em algum momento aos seus ajustadores, porque ressuscitou não quer dizer que já está fusionado. Nós, durante nossa vida moroncial, vamos nos fusionar ali num dos mundos
um dos 7 mundos das mansões, se não um pouco mais tarde, mas vai acontecer a fusão. Então, desses mortais sobreviventes, mais tarde nós vamos alcançar a fusão com o ajustador no mundo das mansões, ou nas esferas mononciais mais elevadas. Existem casos de fusão retardada, que só alguns alcançam essa fusão na sede do universo. Desse grupo que já é pequeno, alguns poucos fracassam e não conseguem alcançar a fusão com seus fiéis ajustadores. Então, esses mortais que não conseguiram, eles são considerados dignos. As autoridades, os julgadores do universo, não veem que tenha nenhuma culpa nesse mortal dele não ter sido alcançado, não ter alcançado a fusão. Evidentemente, também não tem culpa do ajustador. Então, quando se torna visível que existe uma dificuldade que está inibindo essa fusão com o Pai, uma corte de investigação determina que esse mortal ascendente não é culpado. E aí, então, uma vez feito isso, eles então transmitem essa conclusão aos anciões dos dias. E daí acontece o seguinte: o ajustador retorna para Diviniton para a confirmação dos monitores personalizados. Então, se lembra, esse ajustador foi até o final, quase alcançou a fusão, mas esse ajustador já não vai habitar uma outra mente nessa situação. Ele vai, então, até Diviniton e lá vai ser personalizado pelo nosso Pai. Então, diferentemente de muitos. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. É, isso. Então, esses ajustadores não vão voltar a habitar a mente de mais ninguém. Esse mortal poroncial que não alcançou a fusão nessa circunstância, ele vai ser fusionado a uma dádiva individualizada do espírito do Filho do Criador. Então, passa a ser então fusionado ao Filho. Assim como as esferas mononciais são compartilhadas com mortais fusionados ao Espírito, essas criaturas fusionadas ao Filho compartilham dos serviços de Orvonton com seus irmãos fusionados. Os mortais fusionados aos filhos não são muitos. Em Orvonton, eles são menos de 1 milhão. Muito bem. Aí os fusionados ao Espírito. Os mortais ascendentes fusionados ao Espírito não são personalidades da terceira fonte, que é o Espírito Infinito. Eles fazem parte da personalidade do circuito do Pai, mas se fundiram com individualizações do espírito da pré-mente da terceira fonte. Os ajustadores do pensamento trabalham nessas mentes desses seres durante toda a sua vida material, e eles não alcançam a fusão. Contudo, mesmo sabendo que não vai alcançar a fusão, o ajustador do pensamento ali trabalha e constrói nessas mentes desses mortais a mesma contraparte espiritual de natureza mortal, que é a alma. Assim como eles fazem, com todos nós somos candidatos à fusão. Depois da dissolução mortal, os ajustadores do pensamento vão até Diviniton, mas lá eles aguardam por novos compromissos da sua morte. Então não vão ser personalizados lá. Eles vão ter que habitar alguma outra mente e tentar a sua personalização via fusão em algum outro momento. Os sobreviventes desse tipo de mortais, quando repersonalizados, então ressuscitados nas mansões, o lugar do ajustador do pensamento, que sempre volta, quando a gente morre ajustado, lembra? A gente morre, o ajustador do pensamento vai embora, mas quando a gente ressuscita, ele volta a habitar a nossa mente. Então, nesses seres, o ajustador do o lugar do ajustador do pensamento é preenchido por uma individualização do espírito da ministra divina. Essa infusão desse espírito transforma esses mortais em fusionados ao espírito, né?
Os fusionados ao espírito, eles diferem dos seus irmãos ascendentes. Por quê? Porque a memória mortal da experiência humana nos mundos materiais de origem sobrevive após a morte na carne. Então, quando a gente morrer e acordar lá nas monôncias, a nossa memória vai retornar à nossa mente, porque o ajustador residente adquiriu uma contraparte espiritual dos eventos da nossa vida humana, do que teve um significado espiritual, e ele reconstrói essas experiências na nossa mente. Mas os fusionados ou espíritos não têm esse mecanismo do ajustador do pensamento. Portanto, os fusionados ao espírito despertam nas salas de ressurreição como se fossem seres recém-criados, criaturas sem consciência de uma existência anterior. Mas, ao longo do tempo, eles ficam capacitados a possuir de novo grande parte de suas memórias humanas anteriores, ao tê-las recontadas pelos serafins, querubins solidários e por meio de consultas aos registros da sua própria carreira mortal, preenchidos pelos anjos dos registros. E nós também vamos poder consultar se nós quisermos fazer isso. Mesmo para os candidatos à fusão com o ajustador, somente a experiência humana de valor espiritual são da posse comum do sobrevivente do ajustador. Então, aquelas experiências espirituais. E são lembradas subsequentemente à sobrevivência mortal. Muita gente, quando vê isso aqui, fala assim: mas, pô, então você lembrando de uma partezinha só da minha vida. Aí eu digo, aqui na carne, quando você está aqui, o que que você se lembra de toda da tua vida, dia a dia da tua vida? Verdade que nós temos muitas memórias e que ajudam a reconstruir o nosso passado, mas, sem sombra de dúvida, tem muitos eventos da nossa vida que nós sequer lembramos mais. Então, os acontecimentos que não foram de significado espiritual devem depender da característica de reação de reconhecimento da alma sobrevivente. Torna-se possível a um grupo de ascendentes contemporâneos do mesmo planeta colocar à disposição uns aos outros o estoque de eventos lembrados pelos ajustadores de pensamento, e assim reconstruir qualquer experiência. Um sobrevivente fusionado ao espírito é capaz também de aprender muito sobre a vida que viveu na carne, revisitando o seu mundo de nascimento. Então, esse pode voltar ao mundo em que ele nasceu, mas depois de transcorrida uma dispensação planetária da qual ele viveu. Então, a gente não sabe quanto tempo leva uma dispensação planetária, mas leva muitos milhares de anos, né? Então, com certeza, nessa volta não vai encontrar ninguém da época dele lá. Esses filhos de fusão com espíritos são capazes de desfrutar dessas oportunidades até para investigar as suas carreiras humanas, desde que estejam, em geral, confinados ao serviço do universo local. E aqui tem uma particularidade, então, que esses mortais fusionados ao espírito, eles são cidadãos permanentes do universo local. Eles não saem do universo local, então vão passar o resto da sua vida aqui no universo onde eles tiveram a sua origem. Eventualmente vão poder aspirar a um destino, visitar um lugar ou outro, alguns deles até alcançam isso, mas é uma raridade. A maior parte deles vai passar o tempo todo aqui. Então, o destino dos ascendentes. Os mortais fusionados ao espírito ficam confinados ao universo local. Ponto. Os sobreviventes fusionados ao filho estão restritos ao superuniverso. É um pouco mais abrangente do que os fusionados ao espírito. E os fusionados ao ajustador vão penetrar o universo dos universos. Então, nós vamos passar por todo o universo dos universos e viver a nossa eternidade por tudo quanto é canto. Os mortais fusionados ao Pai são finalitores em potencial. Pode ser que a gente no final não seja um finalitor, tenha outros destinos. O seu destino é o Pai Universal. Todavia, não alcançam o ponto último do seu destino. Eu falei isso lá atrás.
Tá sem som, Henrique. Eu tô ouvindo. Tá? Eu não tô Aqui. ouvindo também, não. Não? Não, aqui tá sem som Eu para mim também também. não estou É. ouvindo. Também não estou ouvindo. Não estou ouvindo o Henrique. Será? Vamos ver o que aconteceu aqui. Agora eu já ouço, Henrique. Agora Tá, já agora ouve? tá ok. Já. Já está todo mundo ouçando aí? Então, Sim. vamos lá. Sim, Sim, todo Vamos mundo voltar. ouvindo. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos lá. Continuando, então. Então, existe um grupo de mortais que chegam até o paraíso que são abraçados, não um finalitor que é abraçado pela Trindade. Esse filho que é abraçado pela Trindade é trinitarizado, como, por exemplo, um mensageiro for poderoso. Esse finalitor terá atingido um destino na idade, por exemplo, do universo muito semelhante àquele que um espírito do sétimo estágio deveria alcançar. Os mensageiros poderosos podem não ser exatamente um espírito do sétimo estágio. No entanto, o abraço da Trindade dota-os de tudo que um finalitor irá realizar em alguma época com um espírito do sétimo estágio. Então, aqueles que são abraçados pela Trindade não são ainda do sétimo estágio, mas praticamente têm as mesmas habilidades, a mesma formação de um espírito do sétimo estágio. Então, depois que os mortais fusionados ao Espírito e ao Filho são trinitarizados, porque alguns deles são, eles passam pela experiência do paraíso junto com os ascendentes fusionados aos justadores. Esses filhos trinitarizados de seleção e realização são criaturas completas, ao contrário dos finalitores, que no momento permanecem sendo criaturas inacabadas do sexto estágio. Cada um desses filhos de Deus compartilha da paternidade de Deus. Todos são filhos de Deus. E Deus ama cada um dos seus filhos, criaturas, de modo igual. Ele não dá preferência a nenhum destino ascendente, nem às criaturas que possam alcançar tais destinos. Muito bem. Então, com isso, nós terminamos o documento 40 e avançamos agora para o documento 41. O documento 41 fala de aspectos físicos do universo local. Então, falam de muitos aspectos da construção do controle das energias de um universo local. Existem 10 tópicos nesse documento. Os centros de potência de Nébadon, então, que é o primeiro tópico, resumidamente, diz o seguinte: Nébadon possui uma estrutura técnica de energia altamente organizada. Esse é o resumo do que diz nesse item lá, onde os centros hierárquicos controlam, equilibram e distribuem todas as forças do espaço para sustentar toda a criação física e emocional. Do outro lado, nós temos os controladores físicos. Nós falamos do centro de potência, os controladores físicos de Satânia, que é o nosso sistema. Satânia possui uma administração técnica rigorosa da energia, conduzida por controladores inteligentes. Não sei se vocês se lembram, mas controladores e diretores de potência são seres inteligentes que controlam a distribuição da energia, têm uma série de atividades para ter certeza que a energia está fluindo para o lugar certo e entrando nos canais que devem entrar para poder fazer as coisas funcionarem como deve ser. Então, ela é conduzida por controladores inteligentes que garantem o funcionamento físico dos mundos, embora nem todas as forças cósmicas possam ser plenamente neutralizadas. Isso aqui explica por que acontecem alguns eventos, algumas catástrofes, que a gente fala, pois, pô, isso poderia ter sido impedido por Deus sim, mas os controladores, os diretores de potência que são os seres que controlam essa parte, eles não
não tem capacidade de superar algumas dessas dificuldades. Depois nós temos os congêneres estelares do nosso Sol. Nós estamos falando aqui do nosso sistema. Os sóis são muito numerosos e diversos. Eles evoluem segundo leis físicas parecidas, comuns. Suas variações de tamanho, brilho e cor revelam a sua idade, a dinâmica e a estrutura do universo. A densidade do Sol, e aqui falando então do corpo do Sol, varia enormemente e não depende do estado sólido, líquido ou gasoso. Existem sóis pequenos e ultradensos e outros gigantescos, porém quase vazios. Então, a densidade não está relacionada a que ele tenha um estado líquido, gasoso ou sólido. Tem outras forças que atuam ali e fazem com que a densidade seja maior ou menor em cada um desses sóis. Perdão. A radiação solar é um processo físico poderoso. E essa irradiação ela é sustentada por raios X que exerce pressões internas, no qual a luz se propaga em linha reta. E ela só parece ser ondulatória por causa das interações complexas que a luz atravessa nas energias do espaço. Outro aspecto interessante é o cálculo, né? Eles falam aqui que o cálcio é o viajante do espaço, né? Então, viandante. O cálcio é o grande viandante do espaço, resistente, abundante e altamente móvel, tornando-se o principal material de construção dos mundos e um componente dominante da matéria cósmica. Ou seja, não existe praticamente nada no cosmos que não tenha a presença do cálcio, inclusive no nosso organismo. As fontes de energia solar. Então, de onde vem a energia dos sóis? Os sóis são fornos extremamente sustentados por múltiplas fontes de energia. Alguns podem brilhar quase eternamente e outros se apagam, reciclando a sua energia do universo. Então, passam a fazer parte de uma matéria que recicla essa energia para dar outras fontes de alimentar outros corpos que precisam de energia. As reações da energia solar. Então, a vida, o brilho e, enfim, os sóis dependem do hidrogênio, do equilíbrio gravitacional, a relação gravitacional equilibrada entre os sóis e seus planetas e das reações nucleares. Quando esse equilíbrio se rompe, surgem colapsos estelares e surgem nebulosas. A estabilidade do Sol, né? Então, como é que o Sol se mantém funcionando e quanto tempo ele dura, como é que funciona? A matéria obedece à gravidade local. A energia fundamental obedece à gravidade absoluta. Os sóis existem enquanto mantém o equilíbrio entre a gravidade e calor. Então, se ele conseguir manter o equilíbrio da gravidade entre todos os planetas que se circundam esse Sol e conseguir manter o calor, ele mantém, então, a energia fundamental que vai fazer com que ele tenha uma subsistência mais prolongada ou não. A origem dos mundos habitados. Os planetas nascem por diferentes processos, quase sempre de forma turbulenta, e Urano, apesar da sua origem modesta, tornou-se especial por um evento espiritual único, que foi justamente o nascimento de Jesus. Bom, aqui do lado de cada um desses tópicos, eu coloquei alguns slides de referência que podem ser consultados quando eu distribuir a apresentação. Nesses slides aqui, o que a gente vai encontrar é um resumo mais detalhado de cada um desses setores. Então, por exemplo, o centro de potência de Nébadon. Então, aqui está explicado com mais detalhes tudo que diz respeito aos centros de potência de Nébadon. Então, essa ideia central aqui, que eu fiz esse resumo aqui com a ajuda da inteligência artificial, essa ideia aqui central foi a que eu coloquei naquele mapinha que nós temos lá.
Mas quem quiser entender um pouquinho melhor, vai ter esse resumo mais detalhado aqui. E ainda, além disso daqui, mais à frente, é possível ver o texto do livro, os pontos mais importantes, que é o resumo que eu fiz. Então, quem tiver interesse em detalhar um pouco mais e o entendimento desses aspectos físicos, pode se guiar por aqui e alcançar, então, um entendimento mais detalhado de cada um desses tópicos, que são aspectos físicos do nosso universo local. Muito obrigado, meu pai, obrigado a todos os reveladores e obrigado a vocês que estiveram aí participando com a gente desse trabalho. Então, foi um trabalho, um tópico bastante, muitos documentos, mas veja, foi curtinho nossa apresentação aqui, nem gastamos 2 horas, né? Então, perguntas? Henrique, Oi. você vai postar no grupo os seus resumos, que eu achei excelente, principalmente esse último, para a gente estudar, a gente consultar posteriormente. Eu achei ótimo, maravilhoso. Bem, eu vou divulgar para vocês a gravação dessa revisão que nós fizemos e, como das outras vezes, também divulgar essa apresentação. Então, os slides. Tem, se não me falha a memória, 61 slides ali. Nós usamos na apresentação aqui só 25. Então, tem bastante material ali para vocês consultarem se Ótimo. quiserem, mas são resumos, o ponto, as ideias centrais, nós discutimos todas elas aqui, e eu acho que as mais importantes, pelo menos do meu ponto de vista. Concordo com você, por isso que eu gostaria de ter esses resumos excelentes. Muito obrigada. Ah, de nada, então vocês vão receber todo o material. Alguma outra dúvida, pergunta, observação? Eu, Diga, observação. diga. Aí no documento 39.4.3 fala Hum, do governante de Urântia. Sabe que eu nunca tinha prestado atenção que com a queda do príncipe planetário, aí nós temos um governante e não mais um príncipe planetário. Muda o nome. não, nós temos um príncipe planetário, que é Jesus, né, Micael, É. mas que não está aqui presente. Ele nomeou Uhum, um representante dele, que é um vice-regente, vamos dizer assim. uhum, Mas Urântia tem um sistema de governo extremamente intrincado e complexo. Tem várias ordens de seres atuando no governo aqui de Urântia. Alguns deles, inclusive, com poder de decisão final de fazer, de não permitir que se faça qualquer coisa ou permitir ou exigir que se faça algumas coisas. Então, são diferentes seres, estão uhum, cada um numa missão diferente. Mas, quando o nosso Micael ascendeu, ele constituiu para Urante o corpo dos 20 mais 4. uhum, Os 20 mais 4, que são os seres ascendentes aqui, que é uma junta de seres, uma comissão que trabalha aspectos da rebelião, não só de Urântia, mas dos outros planetas rebelados também, uhum, são seres daqui. Então, entre esses seres, que são os 24, a cada 100 anos, um deles assume a posição de governador de Urântia. Então, a cada 100 anos, um desses 24 assume o governo. uhum, Mas esse governo desse governador, nós vamos estudar isso mais para frente, ele tem funções bastante específicas e tem muitas limitações em função de todas essas outras autoridades, cada uma numa área de atuação, trabalhando aqui em Urântia. Nós vamos estudar uhum. como está montado esse governo de Urântia mais para frente, que é bem intrincadinho. Me lembro, eu só Vamos. não, eu nunca marquei o governante, a palavra governante, por algum motivo. Aí eu É, li e falei, peraí, governante? Mas eu, é, eu lembro de ter estudado essa parte, sim. É, então, a obrigada. cada 100 anos, nós temos um governador novo, Uhum, que, na verdade,
funciona com aspectos mais administrativos. Nós temos aqui para as questões espirituais um ajustador, uma sede de arcanjos que Uhum, cuida das questões espirituais, que também não é comum em outros planetas. Então, tem uma série de. Então, são divisões separadas e uhum. tem alguém que está em cima olhando tudo. Não manda nada, mas quando acontece alguma coisa errada, ele desce a espada lá e fala: Isso não. Pronto. Né? Então, que é um ser superior da ordem dos Seconafins, se não me falha a memória. Supernafins, alguma coisa assim, que vem do paraíso, ou do Obrigada. universo central. Tá bom. De nada. Alguma outra dúvida ou pergunta? Bom, então, muito obrigado. Boa pizza a todos vocês. Boa noite. Boa semana. E amanhã, no mais tarde, depois da manhã, eu divulgo aí o vídeo e os documentos, tá bom? Henrique, a gente tem aula Oi. amanhã? Não, Amanhã, não, não tem. Amanhã nossas reuniões estão suspensas até o dia 12 de janeiro. não, É, é 12 de janeiro isso. é. As Então, reuniões, amanhã não é aula, né? eu desejo, se eu não ver vocês em outras salas até o Natal, eu desejo um bom Natal, boas festas, e agradeço e abraço cada um de vocês energeticamente, pois com vocês neste campo eu cresci bastante esse ano. Muito obrigado, Yara, igualmente. Feliz Natal a todos, Obrigado, feliz boa Ano Novo. noite. Obrigada, Yara, para Feliz você Boa Natal. também. noite a Felicidades todos. a Tchau. todos. Feliz Natal a todos. Obrigado. Feliz Tchau. Natal a todos. Boa semana, Boa semana, boas festas. boas Igualmente, festas. obrigado.